de Olorum vive verdadeiro, todos os vodus da Cachoeira e da Bahia saúda todos os presentes. Bom dia, bom dia. Em nome de Olorum, em Todo-Poderoso, seja honrado, glorificado e adorado infinitas vezes sobre cada molécula de luz que forma o braseiro de todos os planetas do universo, a majestade divina de Olorum, na alma, no pensamento, na vida do nosso querido ministro Jucas e de todos os governantes brasileiros. Axé, axé, axé. Compõe a caravana do Ministério da Cultura o nosso ministro Juca Ferreira. O secretário de Cultura do Estado da Bahia, Jorge Portugal. O secretário do Audiovisual, Paula Ribeiro. E saindo da Bahia, o secretário de Articulação Institucional, Vinícius Bull. E o presidente da Fundação Palmares, Hilton Cobra, o nosso Cobrinha! Viva! Bom, a primeira caravana da cultura ocorreu na região do Cariri, no Ceará, nos dias 9 e 10 de março. E a segunda em São Luís do Maranhão, no dia 26 do mesmo mês. Vamos ouvir agora o secretário da Cultura do Estado da Bahia, Jorge Portugal. Juca Ferreira, eu me lembro muito bem que na primeira reunião que houve entre os secretários de cultura do país, logo após a sua posse, um dos secretários disse uma coisa que eu não esqueci mais e nos tocou a nós todos. Ele disse que, desde a saída de Juca do Ministério em 2010, até a volta de Juca ao Ministério naquele dia, o que houve em verdade foi uma longa interinidade. Um apagão. Foi o que disseram. E nós sentimos muito isso, nós que somos da área, nós que fazemos cultura, porque o que a dupla Gil Juca, né, trouxe à cultura do Brasil tem um peso de uma grande revolução. Quebrou todos os paradigmas, né, e iniciou uma nova era nas relações, na forma de entender cultura, enfim, na promoção de uma verdadeira democracia cultural no país. E é justamente nesse momento que é necessário que haja o quê? Que haja essa participação, que haja essa colaboração, que haja o quê? Uma atitude propositiva para que a gente encontre caminhos alternativos e possa fazer juntos e com força tudo aquilo que nós pretendemos e temos que fazer. E é justamente por estarmos aqui em Salvador que eu simplesmente vou dizer: ministro Juca Ferreira, aqui você não precisa dizer ou de casa, porque a casa é sua. Estamos aí. Bom dia a todos e a todas. Não preciso dizer que é uma alegria. Alegria por vários motivos. Primeiro, porque aqui é a Bahia. Eu sou daqui porque estamos num teatro importante. Aqui nasceu muita coisa importante culturalmente e artisticamente para a Bahia, para a cidade, para o Brasil. E porque essa atividade é muito importante para nós do Ministério. Eu não acredito em política pública construída dentro de gabinete, principalmente política de cultura. Desde a gestão passada, a gente tem usado o diálogo e aberto portas para a participação dos artistas, produtores, sociedade em geral, na produção das políticas do Ministério, na gestão e na avaliação do que é feito para que a gente possa melhorar. A cultura vem se consolidando como uma dimensão importante da vida social. Uma das grandes conquistas no governo Lula foi a relevância da cultura para a sociedade brasileira, para a construção de uma sociedade democrática, republicana, e para o Brasil que a gente quer no século XXI. Nós saímos de uma marca histórica de orçamento de 287 milhões, que era a marca dos governos anteriores, dos governos tucanos, 287 milhões,
para 2 bilhões e 300 milhões no final do governo Lula. Isso é talvez, segundo a ministra da Cultura de Portugal, é o maior aumento orçamentário do mundo da cultura. Então, é baseado nisso, nesse processo, que eu acho que eu, como ministro da Cultura, tenho que lutar para evitar retrocesso às condições que nós encontramos de um governo neoliberal. Onde tem dinheiro que não está sendo bem aplicado e fazer uma média ponderada onde a cultura tenha, de fato, o mínimo necessário para desenvolver seu trabalho. Eu até acho, eu sou dos que acham que a gente terminou um ciclo político no Brasil, vai ter que abrir outro, vai ter que repactuar um programa democrático para a sociedade brasileira continuar a avançar. Acho que tem que ser repactuado na economia, nas políticas sociais, nas políticas culturais especificamente. A sociedade vai ser fundamental para evitar retrocesso, porque diante das dificuldades, subir um lodo da sociedade, querem retroagir a sociedade escravagista ipsilíteris, quebrando direitos trabalhistas, falando abertamente de forma de afirmar a discriminação e a desigualdade racial, contra as mulheres. Tem algo aí muito ruim que veio à tona, que não representa o povo brasileiro. Isso são segmentos minoritários ressentidos, que não viram com bons olhos a igualdade que foi construída, a redução da desigualdade, melhor dizendo, que foi construída no Brasil. Então eu não quero ficar no canto do ringue, nem acho que os setores democráticos têm que ficar no canto do ringue. As piores vozes do Brasil passando na cara da gente como se nós fôssemos responsáveis por algo que é histórico no Brasil e que infelizmente as forças políticas de esquerda, em alguma medida, aderiram ao modus operandi da política tradicional, e a gente precisa retomar o caminho que foi construído a partir do momento em que o PT nasceu, mergulhou na sociedade brasileira, e eu falo isso com tranquilidade, que eu era de outro partido, mergulhou, participou da construção de um programa democrático que possibilitou que a sociedade avançasse em todos os níveis. Hoje, por exemplo, da última vez que eu estive na Bahia, eu fui na universidade, e o que mais me impressionou, a quantidade de negros na universidade, que na minha época não tinha. Na época que eu estudei, a gente contava no dedo os colegas negros que a gente tinha. Era para branco, evidente, é isso. Então, nós estamos vivendo um processo de democratização importante que tem influência na América Latina e no mundo. Então, nós temos que ter uma capacidade política de dar uma resposta a esse momento, e a cultura tem um papel importante, porque a cultura é capaz de criar uma coesão acima de interesses menores e criar a possibilidade de uma visibilidade da realidade que a gente vive no país e fazer com que o país avance. Os artistas, os produtores culturais, as manifestações culturais têm uma responsabilidade nesse momento, inclusive de suprir as deficiências da política, porque o ambiente político está muito degradado, perdeu o respeito da população, perdeu uma cota de respeito muito grande, e isso tudo é muito perigoso para a continuidade democrática do país. O pior cenário é se a gente ficasse perplexo vendo a irracionalidade crescer no país, o reacionarismo crescer no país, o fundamentalismo, a intolerância religiosa. Eu fiz questão eu cheguei na hora do almoço, fui almoçar com o governador, minha primeira visita foi a mãe Estela, do Axé Pó Afonjá, para sinalizar que um projeto cultural democrático tem que sustentar o respeito e a dignidade que as religiões afro no Brasil merecem e têm direito a ter pela contribuição que deram à formação desse país. A mesma coisa eu falo em relação aos povos indígenas. Nós, urbanos, não podemos entregar aos povos indígenas a própria sorte. Quer dizer, eles estão de novo sendo molestados, invasão de aldeias, estupro de mulheres, tentativa de retomar os territórios que foram conquistados. Tem um projeto de lei tramitando, hein?
quilombolas, é isso. Então, o projeto democrático nós temos que dar as mãos de toda essa base social brasileira, que é o Brasil verdadeiro. Mas a presidenta deixou claro que uma das razões dela ter me escolhido para voltar para o Ministério é a retomada desse processo, não só de democratização, mas de qualificação da área cultural. Eu queria deixar um recado aqui também. Vamos fortalecer o secretário de Cultura do Estado, Jorge Portugal. Ele tem todas as condições de liderar o processo no Estado, todas as condições. Jorginho é do ramo e acho que a gente tem que apoiá-lo para poder a gente construir, de fato, no Estado da Bahia, que é um dos principais estados culturalmente do país, construir uma cultura democrática, diversa, onde todas as dimensões sejam tratadas com o respeito que merecem, possam se desenvolver. E o que a gente imagina é o seguinte: a gente tem uma política muito efetiva do lado da Ancine, que é uma política muito rígida, pensando no mercado. A gente brinca muito de Ancine e só pensa naquilo. Então até Gabriel me trouxe ali os dados para me ajudar, mas eu não vou usar os dados. Os dados são dados da Ancine, dados do indicadores de mercado, e a pergunta que foi feita, ela reflete exatamente esse outro lado, ou seja, que alma que compõe esse corpo no contexto, no ambiente audiovisual. É um ambiente extremamente complexo, com muitas atividades, que vai de formação, cineclube, festival, pesquisa, enfim, é uma área, e o público, que é o beneficiado final dessa história. Então tem um trajeto imenso que a gente está religando esses pontos, reativando as políticas e avançando, porque a gente tem que, como o Juca falou, quer dizer, esses 4 anos que teve o famoso apagão aí, a Ancine não apagou, continua a funcionar, mas sofre hoje um pouco até de excesso de protagonismo, e a gente está junto com ele justamente para dar esse dado mais conceitual, onde as pessoas tenham acesso ao filme, conseguem interferir, conseguem filmar, as tecnologias permitem que mais pessoas se expressem através do audiovisual. Então a tarefa nossa é muito grande, não dá para caber em resposta, não é uma equação só, tem muitas incógnitas. Então o que a gente pode dizer aqui é que a relação com a educação está crescendo muito, ou seja, mais cultura nas escolas, mais cultura nas universidades, é um processo que a gente está se aproximando dentro de um outro formato, porque as coisas não são a partir de onde estavam, são visando o futuro. Dialogar com movimentos sociais, dialogar com as subjetividades dos brasileiros, se abrir para compreender a dinâmica, tem cultural, tem muitas coisas. Esse é um processo de construção, e esse processo de construção a gente está vivendo. Tem um avanço enorme. Agora, concordo com o que Edgar disse e com o que Paula disse, o mercado é um referente, ou seja, conquistar fatias da audiência, sendo de outra maneira. Não podemos abrir mão disso. É preciso criar uma arte, uma cultura que vá além do gosto, que vá além do senso comum e, portanto, que corra o risco de perder público, mas avance na linguagem e na dimensão cultural. Essa é a questão. Olha, o trabalho de modernizar os marcos regulatórios da cultura é fundamental. Nós compramos todas as brigas que tínhamos que comprar nessa área no governo anterior, e eu já comecei a administração revivendo esses processos de discussão e de crítica que implicam na modernização do marco regulatório da cultura. Por exemplo, não há possibilidade, com a legislação atual, de garantir direito autoral no Brasil. A internet hoje é responsável pelos grandes negócios na área da cultura. Por que eles não pagam direito autoral? Porque estão nas nuvens, porque são empresas, não é nem multinacional, são empresas descoladas do território e que se aproveitam dessa nova faceta e do atraso dos países como o Brasil e a grande maioria dos países do mundo, e essa é a grande economia cultural. A gente precisa cobrar os devidos impostos para pagar o direito autoral dos artistas.
É preciso criar um mecanismo poderoso, digitalizado, que seja capaz de cobrar os centavos dessa economia, porque é daí que vai sair boa parte do pagamento do direito autoral. Esse eu estou dando como exemplo de uma legislação que precisa se modernizar. O mundo inteiro está modernizando sua legislação, não só de direito autoral, mas em outros aspectos, para conviver com o ambiente criado pela internet e pelo mundo digital. Se nós ficarmos atrasados, no final do século passado, ou na metade do século passado, a gente não dará conta de construir um grande universo cultural no Brasil. Precisamos modernizar a lei de fomento. A lei Rouanet é prejudicial à sociedade brasileira. Eu formei a opinião que alguns dizem que é radical, mas radical é quem vai à raiz, não é quem vocifera de forma mais intensa. Eu lendo os dados fornecidos pelo IBGE e pelo IPEA e por outros institutos de pesquisa, geraram uma concentração excessiva. 80% do dinheiro da Lei Rouanet vai para 2 estados, Rio de Janeiro e São Paulo. Dentro desses estados, 60% desses 80% vão para as 2 cidades, Rio de Janeiro e São Paulo, e dentro das cidades vão para os mesmos. E sabe por que isso? Porque se vocês, a maioria aqui compreende porque lida com isso. A Lei Rouanet é o seguinte: 100% de dinheiro público, 100% de dinheiro público. O problema de não estar no empresário está na lei, que impossibilita de que o empresário, o departamento de marketing da empresa, defina como usar dinheiro público. E ele vai usar em quem pode dar retorno de imagem. Quem pode dar melhor retorno de imagem é o artista já consagrado. Ou seja, você cria um curto-circuito onde quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Boa parte da cultura brasileira fica fora dos benefícios. E sabe quanto significa? 80% do dinheiro que o governo federal tem para aplicar na cultura, para satisfazer necessidades e demandas da cultura brasileira, sai sob a forma de Lei Rouanet. Ou seja, a gente está aumentando, aprofundando o apartheid cultural no Brasil com essa legislação que eu considero o ovo da serpente neoliberal. Não tem salvação, é arquivar essa lei e botar a lei que está tramitando, que é muito melhor. A política para as artes, eu queria esclarecer uma coisa. O importante da política, essa construção democrática que nós vamos fazer para a política para as artes, o importante não é a comissão. A comissão são operadores do processo. O importante é o processo. Nós vamos abrir 8 ou 10 fóruns distintos ao acesso de todos os estados. E, Jorginho, se cada estado quiser acrescentar novas formas de contribuir para a construção dessas políticas para as artes, para o teatro, para a dança, para a música, para a literatura, para o circo, pode criar fóruns e sejam legitimados pelo Ministério como instrumentos de construção dessas políticas. Então nós temos aí com a avenida aberta de participar de uma construção muito ampla, como construímos a política dos pontos de cultura e outras, vamos construir agora para as artes. Não se preocupem com comissão vão ser técnicos sistematizadores dessa contribuição. O importante é participar do processo. O importante é que todos os estados brasileiros deem sua contribuição para evitar que o processo se concentre em 2 ou 3 estados e a gente perca a oportunidade, de fato, de ter políticas para as artes abrangentes para todo o Brasil. Participa também. Todas as formas de participação poderão contribuir para o reforço. Não terá nenhum fórum privilegiado que elimina outros. Pelo contrário. E podem criar, inclusive, combinando com o Ministério, podem criar novas formas de participação. A PEC 150, eu não preciso dizer que eu sou absolutamente favorável. É criar um teto não, tem um piso, eu ia dizer, tem algum sindicalista aí para me dar o nome certo, que eles trabalham muito isso, teto, piso, é piso no caso, um piso mínimo de orçamento proporcional para a cultura. No nível federal, no mínimo 2%. Isso é recomendado pelas Nações Unidas. Hoje é 0, qualquer coisa. Eu deixei, quando fui ministro, 1,3, se não me engano. A 0,6.
Zero qualquer coisa. Então é preciso, isso é outra questão. Agora, de dentro do governo, eu não posso estar verbalizando, eu sinalizo o apoio e a simpatia. Isso tem que ser feito pelos artistas e pelos movimentos culturais, a defesa dessa PEC e, de novo, trabalhar nossos parlamentares para que eles possam fazer isso. A questão do patrimônio que foi levantada aqui é importantíssimo. O Brasil é um país irresponsável com sua memória, tradicionalmente irresponsável. A gente vem conseguindo construir uma política de patrimônio cada vez mais forte, mas é preciso que isso ganhe, de fato, em todas as áreas. Por exemplo, tentaram destruir a Cinemateca Brasileira, dizendo que o dinheiro que se investiu no governo Lula na Cinemateca era algo suspeito. Nós estávamos perdendo... Tem décadas do cinema brasileiro que já não tem todos os filmes. Quando nós fomos comprar o acervo de Glauber Rocha, já não tinha um dos filmes mais importantes de Glauber Rocha. Tivemos que pedir emprestado a um colecionador italiano que é fã de Glauber Rocha. Copiamos o filme e devolvemos a cópia dele para poder ter a obra completa de Glauber Rocha. Isso é um escândalo. Se a gente patrocina, se o dinheiro público patrocina filme, primeiro, é aquilo que Edgar disse, o povo brasileiro tem que ver esses filmes, e segundo, temos que guardar a memória disso, porque é uma parte importante da história cultural do país. Então, eu estou dando o cinema como exemplo, mas a música, que é a arte mais popular no Brasil, a gente precisa constituir estruturas de preservação de memória e patrimônio, porque aí não pode inventar o fogo todo dia, a gente tem que ir avançando na medida em que as gerações passadas já deixaram um lastro de construção cultural que tem que ser considerada, e por isso a memória é fundamental. Não está tão desabrigada assim. Na nossa administração passada, particularmente, eu tenho orgulho de dizer, e não deixo de dizer, porque orgulho a gente não deve reprimir, senão faz mal ao estômago, foi uma criação pessoal minha, o PAC das Cidades Históricas. Hoje tem um recurso considerável, mas esse recurso, eu até anotei aqui, 1,9 bilhões, é isso? 1,9 bilhões já está atendendo a 44 cidades brasileiras que têm patrimônio cultural e 20 estados, ou seja, é um recurso que está alimentando a preservação de patrimônio. Agora, tem um problema que é só para patrimônio material. Os processos de patrimônio material, que é mais recente, o reconhecimento, precisamos construir mecanismos de financiamento à altura da grandeza da diversidade cultural brasileira. A questão da intolerância religiosa, eu tenho tratado desse tema. Isso é um crime. Introduzir na sociedade brasileira a questão da intolerância no nível que tem sendo, e é uma ação sistemática, permanente, maliciosa, de criar associar as religiões afro ao diabo, a falta de possibilidade de crescimento na vida. É toda uma construção sistemática e permanente, e num país que a intolerância é crime, a discriminação religiosa é crime, porque se tem algo nesse país que acabou dando certo é essa capacidade de convivência entre matrizes religiosas diferentes. Então, nós temos que resistir bravamente, independente do edifício que vai desabar na cabeça da gente. Isso é uma questão de coerência e responsabilidade com a cultura brasileira, e nós temos que defender isso e isolar essa atitude, porque ela vem crescendo. E como desenvolver uma estratégia inteligente de ter uma parcela dos parlamentares coligados com essas iniciativas, eles são capazes de neutralizar a reação até certo ponto, evidentemente. Então cabe ao movimento cultural, cabe à população como um todo defender, mesmo que não professe uma dessas religiões discriminadas, mas para garantir um ambiente saudável na sociedade brasileira, nós temos que garantir o direito da crença absoluta e da falta de crença. Os agnósticos também têm direito à sociedade sem serem perseguidos. Então é isso que eu acho que é a sociedade, o Brasil que a gente quer, é isso. A questão dos estudantes, da pesquisa, quem falou aqui tem toda a razão. Ainda é secundarizada. O Brasil ainda tem uma visão economicista e fordista do desenvolvimento. Investem nas economias tradicionais, como, por exemplo, a indústria automobilística.
Hoje, se fizer a conta no papel, a indústria automobilística causa mais prejuízo à sociedade brasileira do que benefício. Gera alguns empregos, pagam impostos, mas entupiram nossas cidades de automóveis individuais, poluindo as cidades, inviabilizando a mobilidade urbana e criando um sonho de ter um automóvel. Tem jovens de classe média aqui na Bahia que chamam o ônibus de humilhante. Quando a mãe diz, você tem que ir de ônibus que eu estou fazendo tal coisa, não posso lhe levar, e diz, pô, eu tenho que ir no humilhante. É uma consciência absolutamente distorcida do que é. Você vai na Europa toda, as pessoas estão andando de bicicleta, de ônibus, de Nova York, qualquer lugar desse. Nesse ponto, nós fomos vítimas de um sonho que foi vendido para a gente, que é realmente um sonho absolutamente perverso, no sentido que não viabiliza conforto nem qualidade de vida. E isso é o espaço da economia. Os nossos economistas, você sabe que no início do governo Lula, nós, do ano 2003 para 2004, me lembrei agora, nós mandamos um programa novo que nunca tinha acontecido, que era desenvolvimento da economia da cultura. Aí o Ministério do Planejamento, assinado por um economista, carimbou, devolveu com o seguinte avaliação bem sintética: não existe indícios de tal economia. Pô, já é a segunda economia americana, já é a terceira economia inglesa, o mundo inteiro está investindo em economia da cultura, que é a economia includente, sustentável, é a economia pós-industrial predominante, a economia do simbólico, a economia criativa, não importa o nome que botem, o cara manda dizer que não há indícios de tal economia. Realmente, e é economista o cidadão, mas ele estava ali refletindo um estágio de consciência nosso. A economia não caiu ainda a ficha totalmente, mas já caiu um pouquinho. Eu liguei até para Gil, ele ficou num contentamento enorme. Eu fui chamado pelo núcleo mais central do governo, que estão discutindo alternativas para a economia brasileira, porque, na verdade, parte dessa crise que a gente está vivendo, fosse governo que fosse, a gente entraria na crise, porque a economia brasileira está centrada na exportação de commodities agrícolas e minerais. Essa que é. Quando a China cresce e aumenta a demanda por essas commodities, o Brasil navega em vento a favor. Quando a China cai, entope aqui, porque não tem mais para onde exportar minério de ferro e outros minérios e soja. Então, assim, essa é uma economia muito frágil para sustentar o projeto de uma grande nação. É preciso que a gente entre na área das economias com alto valor agregado. É preciso consolidar esse mercado interno, que hoje é um dos maiores mercados do mundo. É preciso constituir uma outra lógica econômica e, evidentemente, uma das muitas alternativas é a economia cultural, que, sem ninguém cuidar dela, já é 6% do PIB brasileiro. Sem ninguém cuidar, sem governo nenhum ter política cultural. Então, é preciso constituir uma nova consciência econômica para dar base de sustentação para esse projeto de um grande país que é capaz de satisfazer as necessidades e demandas do país. E, para isso, é preciso valorizar a cultura como um elemento potencializador dos indivíduos e da sociedade como um todo, a capacidade de compreender o mundo, subjetividades complexas que não trabalhem com dicotomias entre a minha religião e a religião do outro, a qualificação das relações sociais. Tudo depende de uma educação de qualidade ao acesso de todos e uma ampliação até a universalização do acesso à cultura. O acesso à cultura que o mercado dá é sempre do tamanho do bolso da gente. Se a gente é rico, tem acesso a tudo. Se a gente é classe média, tem acesso. Agora, se a gente é pobre, fica na mão da TV aberta. A verdade é essa. Então é preciso constituir uma estrutura pública de cultura que possibilite que todos os brasileiros, independente de onde morem, tenham acesso pleno à cultura, para de fato ter capacidade de se realizar como ser humano, disputar mercado. E para o país é fundamental para o país essa realização cultural. Então, literatura e leitura, é isso. Então é o seguinte, é preciso qualificar a escola, a leitura a escola, é preciso qualificar a escola, é preciso levar de novo a arte e a cultura para dentro das escolas, para a formação. As bibliotecas têm que passar a ser
centros culturais ativos e não aquelas instituições passivas que ficam esperando uma pessoa exigir um livro. Nunca vai dar certo no Brasil uma instituição que fica esperando a pessoa chegar para pedir um livro. Tem que colocar o livro no universo e na vida de todo mundo, e para isso, e já tem exemplo, a Colômbia aqui do lado do Brasil hoje é considerado país exemplo no mundo, que as bibliotecas foram transformadas nos principais centros de qualidade de vida eu vi as bibliotecas funcionando, e vi que tem países que já estão adotando o mesmo padrão da biblioteca colombiana. Eu cheguei no Chile, em Santiago, fui recebido na porta pela diretora da biblioteca, que é espelhada na Colômbia. A mulher disse: olha, nossa principal missão aqui é ser mais atraente para os jovens do que os corredores do shopping center, porque lá estão matando o tempo, aqui estão construindo subjetividade. Eu quase choro de emoção de ouvir essa frase da diretora da escola. O mobiliário é diferente, as pessoas podem deitar em puff para ler, podem falar. Ela me disse toda orgulhosa: aqui, quem quiser se beijar, pode se beijar aqui dentro dessa biblioteca. O beijo não é contraditório com o livro. Eu achei fantástico. É isso, é essa revolução que a gente precisa ir ao infinito na capacidade criativa de modificar o mundo cultural brasileiro, para que a gente possa de fato realizar essa missão tão importante. Nós estamos nessa, estamos ligados, o Ministério está ligado nesse processo. Como nós estamos aqui para abrir um papo sincero, né? Quem me conhece, quem conhece minha trajetória, sabe que eu nunca fui gestor público. Então eu estou nesse processo me apropriando da dinâmica da secretaria, aprendendo muito com as pessoas que já estão lá há muito tempo, mas tenho sido, pode ter certeza, um aluno aplicado. Mas a partir de hoje, com a presença aqui do ministro da caravana, pode apostar que a gente começa uma nova inflexão, quando a gente vai começar a conversar com todo mundo. Embora a minha agenda já esteja ocupada até junho, né? Mas a gente vai começar a ouvir o coletivo e vai começar a construir juntos, né, o nosso sonho comum, como aqui disse o ministro. O que nós ouvimos aqui, na verdade, foi um verdadeiro manifesto. Eu não sei quem é o pensador de cultura no Brasil ou no mundo que esteja chegando perto ou tangenciando, entendeu? O que nós ouvimos aqui agora é uma verdadeira injeção, né, de ânimo para que a gente saia daqui com este compromisso de assumir essas lutas incontornáveis. A luta pela aprovação do Procultura e a luta pela aprovação da PEC 150 ou 421, que são itens importantíssimos. E a Bahia, neste momento, pode considerar que, além da caravana cultural de encontro com a comunidade da Bahia, nós estamos aqui em ato público, entendeu? Um ato público inaugural por essas lutas que nós não podemos de forma nenhuma deixar à margem. Então eu acho que eu respondi. Em relação ao orçamento, né? Nós estamos aí naquele cenário de um ano dificílimo. O nosso, inclusive, não foi nem aberto. Embora eu esteja conseguindo destravar algumas coisas a partir do embate interno, né, com a área de fazenda. E hoje de manhã, Alexandre me deu duas boas notícias. Alexandre Simões, que está ali, que é o superintendente da Supracult. A notícia é que, depois de muita conversa, depois de muita sensibilização, depois de muita troca, né, de opiniões e de afetos, o nosso fundo, né, recebeu o ok da Fazenda, entendeu? Sem que eles mexessem absolutamente nada do que a gente propôs. Pode ser até que a nossa LOA seja menor, né, Alexandre? Mas o que sobrar daí vai ser superado, porque a gente vai buscar depois, sem dúvida alguma, entendeu? Para poder tocar o barco. E aqueles que trabalham muito mais com a dinâmica do mercado, o nosso FAZ abre daqui para sexta-feira. Então, a partir de então, nós temos aí vento a favor para começarmos. Está ouvindo? Quanto, secretário? Qual o orçamento? Qual o orçamento, secretário? Ah, o orçamento, o número, né? Nós tínhamos proposto 56 milhões. Entendeu? Conselho de Cultura, olha bem. Uma dessas grandes que eu estou conseguindo destravar terá como primeiríssimo emprego, pode ter certeza, a convocação do Conselho de Cultura.
Não pense que a agonia do Conselho não é minha também. Eu não vejo a hora de a gente convocar e ter a nossa primeira reunião. Porque isso implica mandar buscar, não é? Mandar que conselheiros venham, entendeu? Pagar o GTU, e a gente não tinha orçamento para tudo. Mas, talvez a falta, Gordo, de estar mais com vocês durante todo esse tempo, esses 2 meses, foi porque internamente eu estava me movimentando para dar respostas, entendeu? Desse tipo das que eu estou dando aqui agora. E no mais, é agradecer a presença de Juca, né? Que nunca saiu daqui, nunca sairá de forma alguma. Ele me disse que vai vir à Bahia muitas vezes, e foi uma promessa feita na frente de uma estela, portanto, né? É promessa, compromisso, é promessa, compromisso, e espero vocês, tá joia? Quero vocês nessa luta junto comigo, junto com o Juca, porque estamos vivendo um momento especial para todos nós. Valeu!